E sejam todos muito bem-vindos para mais um curso aqui do canal da Stack, um curso do EAD da Stack, e dessa vez o curso falará sobre marketing digital, que é uma coisa tão importante e uma estratégia dentro do marketing tão utilizada e relevante nos dias atuais. Primeiramente, nós temos que saber o que é o marketing digital para não cair naquelas pegadinhas e aquelas mentiras daqueles cursos milagrosos de, por exemplo, ganhe muito dinheiro em um mês e tudo mais. Primeiro a gente tem que saber que marketing digital não é uma mágica. Você não vai sair ganhando dinheiro, você precisa de um tempo para adaptar a sua estratégia e ter a paciência e cautela para que essa estratégia ela dê um retorno, principalmente trabalhando muito bem nos seus conteúdos. Então o marketing digital, um grande percentual do trabalho, do esforço, dos corações dessa estratégia de marketing está focada no próprio conteúdo, além de outras métricas que nós vamos abordar aqui durante esse curso. Então, como que funciona a estratégia de marketing digital? O que é esse marketing digital? Nós vamos ver tudo isso. Marketing digital é você utilizar então os meios digitais para conseguir divulgar o seu serviço, divulgar o seu produto de uma forma com que atinja o seu segmento de público, que aí já tem uma diferenciação no que a gente diz como público-alvo na estratégia do marketing digital, que a gente usa mais as personas que já foram faladas nos cursos aqui da Stack, mas eu vou falar o ideal, a base da persona para o marketing digital, por exemplo. Então, primeiro a gente tem que entender que o Google ele mudou muito ao longo do tempo. O Google ele fez uma grande atualização do seu algoritmo. E o que é então na base um algoritmo? É uma sequência finita de instruções que o software recebe para executar, e essa sequência finita de instruções ela não pode ser dúbia, ela não pode ter duas interpretações. Eu sempre utilizo como exemplo dessa dupla interpretação a questão dos dois programadores conversando e um falou para o outro: meu, não entendo a minha esposa, ela brigou comigo ontem à toa. Aí o outro: mas por que ela brigou com você? Ah, porque ela falou assim: você vai no mercado? Eu falei: vou. Então ela falou assim: faz o seguinte, me traz 2 batatas e se tiver cenoura, traz 4. Como eu vi que tinha cenoura no mercado, eu trouxe então 4 batatas. E aí ela me xingou. Daí o cara ficou meio que, como assim? Então percebe nesse exemplo que eu dei, onde que foi o nível, qual foi o elemento que fez com que a confusão fosse gerada? Me traz 2 batatas e se tiver cenoura, traz 4. Não significa que traz 2 batatas e se tiver cenoura, traz então 4 batatas porque tem cenoura. Mas se tiver cenoura, traz 4 cenouras. Mas esse tipo de coisa que a gente não pode ter quando fala de um algoritmo, de um software, de um programa, seja inteligência artificial, seja web semântica. Então a gente sempre tem que ter uma sequência de informações bem direcionada. E o Google ele faz sempre uma mudança desses algoritmos. E tem as mais importantes e relevantes que eu já falo para vocês aqui quais são. Então, primeiramente, o que é importante no marketing digital é em questão a métrica. Marketing digital traz um ganho no sentido de você conseguir mensurar quantas pessoas viram seu site, como que está o seu engajamento. Então, ele mostra isso praticamente em tempo real. Quanto que na mídia tradicional, por exemplo, você entrega um folder, você não sabe ao certo quantas pessoas pegaram e quantas viram o folder ou quantas só pegaram e jogaram fora. Você faz um outdoor, você não tem com exatidão o número de pessoas que realmente prestaram atenção e viram aquela peça gráfica. Já no marketing digital, essa parte métrica ela é muito bem elaborada, sem falar que o marketing digital te proporciona um alcance, ou seja, falar com a maior parte do público-alvo. Porém, é um alcance diferente daquele alcance que a gente fala das mídias tradicionais. De que forma? Por exemplo, em uma TV, por exemplo, um canal aberto, você tem um alto alcance porque milhares de pessoas assistem aquele canal, né? Porém, você não tem uma afinidade, porque é uma mídia de massa que atinge várias pessoas diferentes, com gostos diversos, diferenciados. Então você não tem aquela audiência qualificada, aquela afinidade, porque você pode estar atingindo muitas pessoas que não te interessam. Por exemplo, você vai divulgar um curso de fotografia, você joga na Globo, você vai falar com muitas pessoas, mas
nem todas são desse universo da fotografia. No marketing digital você consegue gerar um alcance, porém esse alcance consegue ser segmentado. Você pode definir com exatidão o público que você quer falar, seja pela classe social, seja demograficamente, ou seja, a idade, sexo, classe social, ou psicograficamente, que é mais interessante ainda, que são os hábitos, a cultura, como que ele pensa. E já existem métricas, por exemplo, no Facebook, que você pode compartilhar uma página, uma informação, com pessoas que estão em determinados grupos, que fazem parte de alguns grupos de discussão e tudo mais. Então você consegue ter um alcance, mas ao mesmo tempo segmentar para o nicho de mercado, que eu já falarei qual que é essa questão do nicho. O marketing digital também ele tem a grande questão da interação, da interatividade. As mídias tradicionais, em grande parte, por exemplo, uma revista, ela comunica, o espectador apenas absorve. No marketing digital existe essa troca de informações, essa dualidade em que o consumidor, ao mesmo tempo que ele consome e absorve, ele também produz. Então é mais democrático, tem uma interação, uma interatividade. Só que aí acontece aquelas coisas, né? Por exemplo, é muito bom no marketing digital você ter essa interação com o público realmente te dá um retorno. Porém, a partir do momento que o público ele é ativo, e hoje você não tem mais como esconder a insatisfação de um público por causa das redes sociais, dos blogs e tudo mais, então você tem que ter o seu departamento de social media muito bem alinhado, junto com de gestão de crise, gerenciamento de crise em relações públicas, porque você tem que responder rapidamente o público. Por exemplo, se você é um vendedor do Mercado Livre, você não pode demorar para responder uma pergunta que alguém fez, você tem que responder quase de imediato, porque senão você perde a sua qualificação no Mercado Pago, lá no Mercado Livre como vendedor. Então você não pode deixar alguém sem resposta, né? Não só a questão de que o público vai ficar chateado, mas a própria plataforma vai abaixar o seu ranking. Então, pensa, eu sempre procura e pesquisa, eu dou dois exemplos, que é a Pepsi em dobro, a campanha da Pepsi, em que ela falou que daria a Pepsi em dobro, você comprava uma, ganhava a outra, e aí teve uma série de problemas que ela não limitou por CPF, então quer dizer, qualquer um podia comprar quantas Pepsis quisesse e ganhava a mesma quantidade, não tinha uma limitação por CPF. Então se você pegar no YouTube vídeos do caso da Pepsi em dobro, você vai ver supermercados virando uma rede de guerra, gôndolas sendo destruída, gente saindo com o carrinho falando que fez o casamento por causa da Pepsi e tudo mais. E a maior parte dos supermercados não entenderam uma coisa muito clássica, né, muito óbvia, que é, se é Pepsi em dobro, você compra uma, ganha outra, e você tem, por exemplo, 100 garrafas de Pepsi no estoque, você só pode pôr 50 à venda, porque as outras 50 você tem que distribuir. Eles colocavam todas e aí não tinham o que distribuir, deram um Coca-Cola, enfim, que é concorrente de graça, Guaraná, até o pode ser Pepsi virou pode ser Coca e virou um chacote. A Pepsi errou a logística também de não conseguir entregar os produtos para o supermercado como ela tinha prometido. Enfim, se você olhar na rede social, que é o bastidor da marca, você vai ver que a campanha foi um caos. Porém, na TV, que é uma mídia tradicional, o Rodrigo Faro, lá, que era o garoto propaganda, aparece falando, devido ao sucesso da promoção Pepsi em dobro, os estoques foram esgotados, mas na realidade não foi isso que ocorreu. Foi uma coisa muito mal elaborada, mas que você só vê no bastidor. Bem como outro exemplo que eu sempre dou, o caso do Twix, da chuva de Twix, que eles fizeram um tweet que no parque, se eu não me engano, Mário Covas, ia chover Twix, então era para você levar balde e guarda-chuva, só que eles não mensuraram a importância e o alcance que o Twitter tinha, e foi muito mais gente do que eles estavam esperando. Aí fez 2 disparos do canhão de Twix e depois começaram a disparar papel picado. Então você vê no YouTube gente com balde cheio de papel picado. Aí as promotoras começaram a distribuir Twix, mas não para quem estava no evento, mas para quem estava de passagem. Aí tem gente falando, fiquei desde as 7 da manhã, não peguei nenhum. Desde as 7 da manhã não peguei nenhum. Tô passando aqui na frente e ganhei 3, sabe? Uma coisa assim, bem mal elaborada. Tanto é que uma chuva de Twix virou um nome usado em agência de publicidade para falar quando uma campanha é falha, quando um case ele é muito ruim, né? Então, você tem que mensurar o tamanho da rede que você está trabalhando e conseguir fazer isso de forma adequada e ter o seu social media alinhado. Netflix faz uma coisa muito legal com social media,
o pinguim do ponto frio, sabe? Essa parte de você conversar com as marcas. Porque antigamente, por exemplo, você tem uma empresa, a Apple e a Microsoft, duas empresas. Como você sabia na bolsa de valores de ações qual valia mais? Quem tinha mais empresas seguidoras, por exemplo, tem a Apple e tem empresas que seguem as ações da Apple para ver como que tá. Quer dizer que ela gera interesse. A empresa que tem mais empresas interessadas seguindo é a que vale mais. O atentado do 11 de setembro ele foi muito ruim nessa questão, porque o servidor, os dados dessas empresas estavam cadastrados na torre e o backup era a torre do lado. Então, quando as torres caíram, essas empresas desapareceram porque não tinham dados. Os servidores sumiram. Hoje é lei, é regra que quando você tem uma empresa de servidor grande que trabalha com banco de dados, você tem um backup em cada continente para não acontecer o que ocorreu no atentado das torres, né? Então essas empresas sumiram e aí não tinha como mensurar se empresas perderam interesse, por exemplo, na Apple, ou se as empresas que seguiam a Apple desapareceram no atentado, né? Hoje, o que é dito sobre a sua marca interfere no valor da cotação que ela tem na bolsa. Então, se alguém ficar citando o seu arroba no Twitter negativamente, falando no Face, fazendo vídeo, cai a ação. A ação cairia por insatisfação do público, mas hoje ela cai pelo sistema, o software, tipo um Live Buzz das buscas que já fazem isso. Então, hoje não tem como você esconder a insatisfação de um cliente, a insatisfação de um público. Então, essas são as principais vantagens, né? O engajamento ser interativo é bom, desde que você esteja preparado para responder rapidamente seu público e não tenha esses conflitos e faça um alinhamento do seu planejamento para que isso não vaze, para que isso não fique explícito nas mídias sociais, nos blogs, no YouTube, que é o segundo maior motor de busca hoje e tudo mais. Você também tem no marketing digital uma agilidade. Por exemplo, você fez uma campanha, um banner, aí tem que trocar a arte, deu algum problema, ou então você fez uma arte que você quer substituir, você consegue hoje facilmente ir lá e trocar. Uma revista, por exemplo, se você manda uma publicação para a gráfica, não tem como você fazer a substituição daquela página quando a revista já foi impressa, né? Então tem essa agilidade, inclusive a agilidade de pegar os dados, agilidade das métricas, agilidade do engajamento, e o custo também é um custo acessível comparado às mídias tradicionais. Essas são as vantagens que o marketing digital proporciona. E você tem alguns canais que você pode utilizar para trabalhar o marketing digital. Quais são os canais? São os pontos de contato que você vai levar sua marca para as empresas. Primeiramente, você tem as mídias pagas, né, que é o mais importante da gente falar, porque é mais complexo, mas também tem outros canais, eu vou falar um por um, depois a gente vai detalhar melhor. Mídias pagas, você tem alguns formatos, como por exemplo a rede display. Mídia paga display é quando você tem o banner, o pop-up, tudo isso daí chama display, esse formato. Então tem a rede de display do Google, enfim. Display é um tipo de mídia paga. Você tem aquela mídia paga chamada nativo. Nativo que seria, por exemplo, vocês já ouviram falar de merchandising editorial? Que é quando, por exemplo, você tem uma revista lá super interessante, e aí você tem propaganda sobre energia solar. Então, numa página da revista, na página ímpar, você tem lá uma propaganda sobre uma empresa de energia solar. Na outra, do lado, você tem uma matéria falando sobre energia solar, e quem foi entrevistado foi o gerente, fundador de uma empresa X de energia solar e tudo mais. Qual das duas passa mais credibilidade? Obviamente passa mais credibilidade aquela matéria e não a propaganda, porque a propaganda entende-se que foi pago para estar lá. Então aquela marca não está lá por mérito e por convite, mas sim porque ela pagou. Só que aquilo da matéria, tá impresa lá, é um merchandising editorial em que o departamento de assessoria de imprensa da empresa entra em contato com a revista. Então quer dizer, as duas foram teoricamente pagas. Só que uma passa mais credibilidade por estar associada a um conteúdo. Então esse é o merchandising editorial. Antigamente tinha aquela divisão entre propaganda e publicidade, uma propaga a palavra, outra é paga e outra não parece. Hoje propaganda e publicidade são sinônimos, mas esse merchandising editorial de você ter a sua divulgação dentro do texto, que também é uma coisa paga, acontece porque propaganda hoje já não passa tanta credibilidade, é tipo vídeo institucional. Você sabe que o vídeo institucional é a empresa falando dela mesma, então isso não te passa credibilidade, seriedade, já que é a empresa falando dela, né? Agora, quando é
alguém falando da empresa, inclusive você ser ranqueado, você ser linkado para ranquear no Google, já vou falar sobre isso, também interfere. Nos outros vídeos a gente vai falar do ranqueamento, né? Então, pensa que a mídia nativa é como se fosse esse trabalho de merchandising editorial, só que dentro do meio digital. Tipo o BuzzFeed, as listas do BuzzFeed, algumas coisas que você lá são, na realidade, pagos para estar lá. Aí você está lendo lá listas de filmes no cinema e depois tem lá: professor de inglês irrita cursinhos ensinando inglês em uma semana. Aquilo lá, obviamente, foi pago. Não é uma matéria feita, mas é uma matéria disfarçada de conteúdo. Então essa é a mídia nativa. E um outro tipo de mídia paga são as ad networks, que são as redes de distribuição de anúncio. Então lembra do AdWords, o AdSense do Google, o Facebook Ads, tudo que tem esse Ads. São redes de distribuição de anúncio que a gente já vai falar mais aprofundadamente, a gente vai estudar aqui mídia programática também. Então esse ad, na realidade, é uma rede de distribuição de anúncio. E como que a gente faz a monetização, o pagamento das mídias pagas? Existem algumas formas, por exemplo, CPM, que é o custo por 1000, você vai pagar a cada 1000 impressões, 1000 impactos. O que é um impacto, uma impressão? Por exemplo, você está na página do MSN, do UOL, e tem um bannerzinho lá. Aquele banner é um impacto, é uma impressão, ele foi impactado na sua tela, mas não necessariamente você viu, prestou atenção. Por isso que você tem que comprar sempre muitos impactos, porque as pessoas dispersam, não gera muita afinidade, né? Só que ao mesmo tempo o CPM é barato, então com pouco você consegue disparar, viralizar muito para gerar um alcance, né? Então esse CPM, o nome mais certo para esse impacto, para essa impressão é OTS, Opportunity to See, que é oportunidade de ver. Foi uma oportunidade de você ver aquela marca, se você viu ou não, mas teve lá uma oportunidade de você vê-la. Então CPM, custo por 1000, você pega, por exemplo, vamos supor que você queira fazer 100 mil anúncios. 100 mil anúncios são 100 blocos de 1000. Como é custo por 1000, você tem que separar sempre em blocos de 1000. 100 mil anúncios são 100 blocos de 1000. Porém, se você tiver o CPM a R$5, quer dizer que a cada 1000 você paga R$5. 100 mil são 100 blocos de 1000, então 100 vezes 5, R$500. É só você pegar o número de impressões que você quer, dividir por 1000 e multiplicar pelo CPM. Aí você vai ter o custo, o valor dessa inserção, né, desse disparo. Então CPM, custo por 1000. CPC, custo por clique. Isso já gera um engajamento, porque você paga quando a pessoa clica, né? Então você tem uma taxa de conversão maior aí, só que o clique é mais caro, óbvio, que o CPM, né? Quer dizer, 1000 inserções, um clique, né? Então você vai ter, lógico que o valor do clique unitário é maior do que o de uma impressão, né? E aí você tem também o mais recente, uma coisa mais atual, que é o CPA, custo por ação, custo por action, que é você pagar pelo cliente ter feito alguma ação específica, por exemplo, ter comprado o seu produto, ter ligado para a sua empresa, ter se cadastrado no seu banco de dados, no seu mailing, ou seja, o e-mail dele vira um lead. Lead é um e-mail que foi convertido, ou seja, alguém que permitiu que você entre em contato com a pessoa. E para você conseguir leads, e-mail tem as iscas digitais, as recompensas virtuais, que é quando, por exemplo, você quer baixar um PDF de um e-book, daí tá lá, deixa aqui seu e-mail e baixe gratuitamente o PDF. Aquilo é uma isca, tem aqui uma amostra grátis, então é uma isca, ele te dá uma recompensa digital por você ter colocado o seu e-mail em contato. Então, CPM, CPC, CPA são 3 tipos de monetização mais populares para as mídias pagas: nativa, display e ad networks, que é um canal. Outro canal importante é seu site. O seu site é a sua presença digital, é seu cartão de visita digital. Se você não tem um site, a sua estratégia de marketing digital já começa a ser meio defasada, né? E tem várias coisas que a gente tem que tomar cuidado quando fizer um site, que quando nós falarmos no curso sobre SEO, que é Search Engine Optimization, que é uma otimização para motores de busca, aí eu vou falar sobre a técnica do HTML, uso de cabeçalho, mas enfim, seu site tem que estar otimizado, ser responsivo para mobile. Hoje 50%, mais de 50% do acesso à internet vem de dispositivos móveis. Então seu site, outro canal é seu blog,
que é onde você vai construir sua imagem, sua autoridade, né, no assunto, colocar lá as palavras e os textos, ter repertório e conteúdo. Então no blog você vai explanar via texto ou via vídeo. Hoje muito que se tem na internet vem por vídeo, né? O próprio Face, tem muita gente que vê vídeo. O Google, como o YouTube e o Google pertencem à mesma empresa, então ele traz muitos vídeos do YouTube nas buscas, e hoje o YouTube é o segundo maior buscador, então o vídeo engaja muito. É uma tendência do marketing digital aqui de 2017 que está se concretizando, né? Então você tem que fazer o seu blog com conteúdo relevante e também tomando cuidado com as métricas do SEO, da otimização para os motores de busca, que a gente já vai falar. Então outro canal é seu blog, site, blog, mídia paga. Um outro canal importante é o e-mail. E-mail é muito importante, embora hoje muitas pessoas menosprezem, mas o e-mail ainda é importante porque é o canal direto com o público. São pessoas que permitiram que você entre em contato, porque se ela não quisesse, ela clicaria para não receber e-mail. Então já que elas permitiram esse contato, é uma ferramenta muito importante, né? É um contato direto com o seu público. Você pode hoje personalizar seu e-mail, né? Assim, com o nome da pessoa, os próprios sistemas de distribuição de e-mail já fazem essa personalização e tudo mais. E as redes sociais também, que você tem um alcance que pode ser orgânico, que é quando você escreve lá o texto e as pessoas veem, aquele alcance orgânico. O Google também tem a busca orgânica, por isso que o SEO é importante no Google para gerar essa busca orgânica, mas redes sociais também contemplam isso. E você tem as postagens pagas, os posts impulsionados e patrocinados, que a gente vai falar sobre isso também. E aí você tem conteúdos visuais também que engajam na rede social. Textão não engaja na rede, mas agora conteúdo visual, vídeo, imagem já é uma coisa interessante para fazer esse engajamento. Então redes sociais, e tem outros canais, porque todo momento estão surgindo redes novas, é uma tendência as redes sociais, elas estão investindo muito. Então tem Periscope, tem o Snapchat, o Instagram, o Twitter, o YouTube, né, que é um motor de busca, mas é meio considerado uma rede social, o Facebook, Google+, enfim, você tem uma diversidade, o LinkedIn, de redes que estão aí então para a promoção do seu conteúdo. Então é isso aí, turma. Esse foi o primeiro vídeo aqui do curso especializado em marketing da Stack, falando de uma introdução ao marketing digital. E agora nós vamos desenvolvendo esses temas, a gente vai usar as ferramentas, eu vou ensinar a usar ferramenta por ferramenta. Vai ser um curso bem completo. A gente espera que esse vídeo tenha sido útil, interessante, que vocês tenham gostado. Como sempre, pedimos aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua ajuda e colaboração são extremamente importantes para nós. Qualquer dúvida e sugestão, fale conosco. Muito obrigado, até a próxima. Aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau.